E aí, pessoal, tudo bem? Como vamos? Vamos gravar aqui uma aulinha rapidinha a respeito de outras modalidades de obrigações, que é a última matéria para a nossa prova, para o nosso trabalhinho, né? A primeira nota. Então, gente, o que a gente tem aqui? É um capítulo que vai ter aqui no livro do Carlos Alberto Gonçalves, e o capítulo 4, tá? O livro esquematizado, pelo menos. A gente já estudou a obrigação de dar, obrigação de fazer, não fazer, obrigação divisível, indivisível e as obrigações solidárias. Tá? A partir desse momento aqui, a gente começa a fazer uma classificação, outras modalidades de obrigações, né? Algumas classificações que vão ter na doutrina, tá? E vamos lá. Deixa eu compartilhar uma telinha com vocês aqui. Então, o que a gente tem aqui? Outras modalidades de obrigações, né? Na verdade, são formas de classificação que a gente vai classificar as obrigações também, como obrigações civis naturais, de meio resultado e garantia, execução instantânea, diferida e continuada, obrigações puras e simples, condicionais a termos e modais, líquidas e ilíquidas e principais acessórios. Tá? Então, na verdade, isso aqui é muito tranquilo, bem tranquilo realmente. Quando a gente fala de obrigação civil e obrigação natural, gente, a gente está falando, retoma aquele conceito lá de trás, de Schuld e Haftung, né, do débito e responsabilidade. A obrigação civil é a obrigação que tem o Schuld e o Haftung, ou seja, é uma obrigação civil, uma obrigação perfeita, tá? Ela contém todos os elementos. Quando a gente estudou a norma jurídica lá atrás, a gente já viu isso. A norma jurídica perfeita é aquela norma jurídica que ela contém um comando e uma sanção. A obrigação civil é essa obrigação que ela tem um comando e uma sanção. O indivíduo precisa cumprir a prestação, dar, fazer ou não fazer, e se ele não fizer, ele vai ser responsabilizado. Tá? O credor vai poder ajuizar uma ação, executar aquela obrigação, obrigando o devedor a cumprir. Isso é uma obrigação civil. Tá? Obrigação civil é que encontra respaldo no direito positivo, podendo seu cumprimento ser exigido pelo credor pelo meio da ação. Está escrito aqui no Carlos Roberto Gonçalves. Já a obrigação natural, gente, tá? A obrigação natural é aquela obrigação que não contém o Haftung, obrigação que só tem o Schuld, tá? É isso, tá? Não tem muita questão aqui. Quando falta o poder de garantia ou responsabilidade do devedor, disse que a obrigação é natural, tá? Ou imperfeita, ao contrário da obrigação civil, que ela é a obrigação perfeita, tá bom? Distinção entre obrigação civil e natural. A obrigação civil, ela apresenta as seguintes características. Se o devedor ou terceiro realiza voluntariamente a prestação, o credor tem a faculdade de retê-lo a título de pagamento. Se, no entanto, não ocorreu o pagamento voluntário, o credor poderá exigir judicialmente. Já na obrigação natural, gente, se o devedor cumpre voluntariamente o avançado, o credor pode, sim, evidentemente, receber a quantia ali. Tá? Agora, se o devedor não cumpre voluntariamente a obrigação, o credor, na obrigação natural, na obrigação imperfeita, não pode ajuizar uma demanda cobrando cobrando a prestação. Tá? Essa que é a grande diferença que a gente vai ter aqui. Vamos lá, conceito, características, né? Vamos lá, conceito, obrigação que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas se cumprido espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago, tá? As principais características é o fato de que o seu inadimplemento não dá ensejo a pretensão de uma execução, tá? Não comportando, ou de um ressarcimento pelas circunstâncias do seu cumprimento espontâneo ser válido, não comporta repetição. A natureza jurídica da obrigação, gente, tem várias teorias que vão falar a respeito disso, né? Mas a teoria clássica, tradicional, considera uma obrigação natural uma obrigação imperfeita, tá bom? Porque ela é desprovida de obrigação de execução. No direito brasileiro, a gente tem algumas situações que ela é muito comum.
Duas, muito claramente, que a gente vai falar, é a dívida prescrita e a dívida de jogo. A dívida prescrita, conforme vocês já sabem, prescrição, decadência, já estudaram isso, porque eu já pedi para estudar, já indiquei os vídeos para vocês assistirem, se vocês tiverem com preguiça de ler, né? Obrigação prescrita é aquela obrigação que o credor não pode ajuizar uma ação de cobrança, justamente no nosso caso aqui da obrigação natural. Se o devedor quiser pagar a obrigação, ele paga e o credor recebe, maravilha, dá direito de retenção por parte do credor. Mas agora, se o devedor não quiser cumprir, o credor não pode ajuizar uma ação cobrando a dívida prescrita. Tá? A segunda exemplo, que é muito comum, é a dívida de jogo. Tá? A dívida de jogo, não sei se vocês sabem, mas o jogo está previsto no Código Civil. A gente tem o costume de acreditar, né, que o jogo ele é ilícito, não é ilícito, na verdade, o jogo está disciplinado, enfim, e a partir desse momento que se faz um jogo, esse jogo alguém ganha, se o perdedor não pagar, o credor não tem ação contra o perdedor, tá? Basicamente isso. Efeito da obrigação natural é validade do pagamento, por mais que a dívida esteja prescrita ou que seja dívida de jogo, a partir do momento que o devedor paga a prestação é considerada quitada, né? E tem como efeito também a irrepetibilidade. Uma vez pago a dívida prescrita, não tem como voltar atrás. Vamos lá, caso prático de dívida prescrita no dia a dia nosso, tá? Por exemplo, eu tenho autarquias, órgãos públicos, cobrando dívidas muito antigas. Tá? E aí, se o indivíduo vai lá e faz um parcelamento dessas dívidas antigas, o que acaba acontecendo com isso? Ele passa a ser devedor, ele pagou, e a partir do momento que você paga uma dívida prescrita, essa dívida, ela paga, tá bom? Não tenho o que falar aqui não, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no livro aqui falando sobre essa prescrição. Mais de prazo prescricional mesmo. Não, aqui não vai ter realmente nada falando a respeito disso. Então, gente, obrigação civil natural é isso, a gente vai falar melhor, evidentemente, na aula ao vivo, né? Agora a gente vai para obrigação de meio, obrigação de resultado e obrigação de garantia, tá, gente? Obrigação de meio e resultado é onde a gente vai ter realmente uma distinção de uma para outra, tá? A obrigação é de meio quando o devedor promete fazer de tudo para alcançar o resultado final, tá? Exemplo clássico é o advogado, quando o advogado está prestando um serviço advocatício dentro de um processo judicial, tá? Então, no processo judicial, o advogado ele tem condição de garantir para o cliente que ele vai ganhar a ação? Evidentemente que não, porque não é ele quem julga é o juiz. Ele vai garantir para o cliente o quê? Vai prometer para o cliente o quê? Que ele vai fazer de tudo para ganhar a ação. Aqui é uma obrigação de meio. O médico pode garantir para o paciente a cura? Também não. O médico vai prometer para o paciente que vai fazer de tudo para alcançar a cura, mas ele não pode garantir o resultado. Então, ele garante o quê? O meio, tá? O trabalho a ser desenvolvido para alcançar o resultado. Já a obrigação de resultado é aquela obrigação onde o prestador ele se compromete com o fim, ele se compromete com o resultado final da questão. Então, dessa maneira, a gente tem, por exemplo, o dentista, muito controvertido isso, mas a jurisprudência entende dessa maneira. O dentista, quando ele faz uma obturação, ele tem o quê? Ele garante para o cliente dele que ele vai tirar a cárie e vai fazer a obturação, ele vai fazer a restauração, pronto. Ele se compromete com o resultado final. O pedreiro, quando se compromete a construir um muro, ele tem que levantar o muro e embolsar, tudo certo, é aquilo ali, obrigação dele, tá? Observação: o advogado pode também ter obrigação de resultado quando ele se compromete a fazer um contrato, quando ele se compromete a fazer uma análise documental, uma obrigação de resultado. Tá? O médico, em alguns casos também, cirurgia plástica, por regra, cirurgia plástica embelezadora, a reparadora não, a embelezadora também, de regra, tem obrigação de resultado. E já a obrigação de garantia, gente, é quando o devedor ele se compromete a garantir um risco. Tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, obrigação de uma seguradora, tá? Uma espécie também, uma subespécie de obrigação de resultado, tá bom?
Obrigação de execução instantânea, diferida e continuada. Tá? Isso aqui é o seguinte, gente. Obrigação instantânea, diferida ou continuada é quanto ao momento em que as obrigações devem ser cumpridas. Execução instantânea ou momentânea, ou seja, a gente está falando, por exemplo, de uma compra e venda à vista. Papum, acontece agora. A execução da obrigação é instantânea, momentânea, pum, tá? Consuma-se num só ato, tá bom? Sendo cumprida imediatamente após a sua constituição, como no caso, por exemplo, da compra e venda à vista. A execução diferida, o cumprimento deve ser realizado também num só ato, mas no momento futuro. Então, a execução diferida, a segunda hipótese ali, eu tenho também a execução só ocorrendo num só momento, contudo, eu vou diferir a execução, tá? Ela é instantânea, diferente, a gente já até tratou disso aulas passadas aí. E obrigação continuada, obrigação periódica, obrigação de trato sucessivo, são aquelas obrigações que são feitas por meio de atos reiterados, que se sucedem ao tempo, tá? Como, por exemplo, a gente tem na prestação de serviço, tá bom? Tá aqui falando sobre isso, maravilha. Outra classificação que a gente vai ter, obrigação quanto aos elementos acidentais, tá? A gente pode ter obrigação pura e simples, obrigações condicionais, a termo e modais, tá? Aqui, gente, a gente está falando dos elementos das obrigações, tá bom? O que a gente vai ter nessas questões? Eu tenho os elementos essenciais dos negócios jurídicos, são os elementos estruturais indispensáveis à existência do ato, tá? Normais ali. Por exemplo, declaração de vontade, preço, consentimento na compra e venda, seriam os elementos essenciais. Os elementos naturais, gente, são as consequências ou os efeitos que decorrem da própria natureza do negócio, sem necessidade da expressa menção. As normas supletivas já determinam essas consequências jurídicas que podem ser afastadas por estipulação contrária. Por exemplo, a gente vai ter aqui os vícios redibitórios, evicção, a gente vai aprender isso mais lá para frente ainda. E os elementos acidentais, gente, são estipulações acessórias que as partes podem facultativamente adicionar ao negócio para modificar alguma de suas consequências naturais. Aí sim a gente vai ter quem? Condição, o termo e o encargo, tá? Gente, condição, elemento futuro e incerto. A gente tem aquela partículazinha C, né? Partícula C, que vai dizer para a gente ali, se isso acontecer, tananã, tananã, se, é o se. O termo é o elemento futuro e certo. A gente sabe que vai acontecer. Quando chover, quando o Covid acabar, tá? Vai acontecer. Só que o termo ele pode ser certo ou incerto. Esse que é o problema que costuma dar confusão. Termo certo, vencimento da prestação no dia 10 de junho. Tá? Um evento futuro e certo. Vai acontecer, a prestação vence quando? Dia 10 de junho. Mês que vem. Maravilha. Agora, o termo ele pode ser incerto também. Por exemplo, quando a Covid acabar. Quando vai acabar com essa pandemia? A gente não sabe ainda. Vai acontecer? Vai acontecer. Cedo ou tarde, todo mundo, todas as pessoas vão ficar ali contaminadas, né? Naturalmente, vão ficar imunizadas e esse problema do Covid-19 acabou, tá? Vai acabar. E eu tenho ainda o encargo ou modo, tá? Encargo ou modo é o quê? Deixa eu até pegar direitinho, bonitinho para vocês aqui, do jeito que está colocando. Encargo ou modo. São acréscimos que a gente coloca no obrigações. Termo obrigações modais. É o que se encontra onerado por uma cláusula acessória que impõe um ônus ao beneficiário de determinada relação jurídica, tá? Então, por exemplo, a gente vai colocar um encargo, uma condição ali, condição não, um modo de se fazer a questão para que haja a obrigação, tá? E aí, nesse aspecto, a gente pode dizer, então, que a obrigação é pura ou simples, quando não tem qualquer elemento adicional, vai ser condicional quando houver uma condição, termo quando houver o termo, e obrigação modal com encargo quando houver um modo ou um encargo.
Obrigações podem ser ainda líquidas ou ilíquidas. Tá? Obrigação líquida, gente, é obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Tá? Essa modalidade é expressa por uma cifra, por um algarismo, por um valor, quando se trata em dívida de dinheiro, mas também pode ser por objeto entrega ou restituição de outro objeto certo, como um veículo, determinada quantidade de cereal. Então, quando eu falo, o fulano tem que entregar um Ford Ka, ano 2018, então já sei o que é líquido, eu sei exatamente o que é. 10 sacas de arroz, então estou sabendo o que é. Já a obrigação ilíquida é o contrário, eu não sei exatamente o quantum daquela obrigação, porque depende de uma prévia apuração, porque o valor ali, o montante apresenta-se incerto. A gente precisa fazer o que na obrigação líquida? Liquidar, na obrigação ilíquida, desculpa. A gente precisa liquidar. O que significa isso? Transformar dessa condição ilíquida em líquida. E para isso a gente tem 3 possibilidades, tá? Liquidação por memória de cálculo, tá? Vamos fazer um cálculo, então eu tenho uma condenação que condena a empresa a pagar R$5.000 a contar juros e correção monetária a contar da sentença. Então eu tenho que pegar a sentença, ver quando foi, fazer um cálculo aritmético para incluir ali a correção monetária e juros, mero cálculo aritmético. Eu tenho ainda a liquidação por arbitramento, tá? A liquidação por arbitramento, vou colar aqui, está lá no Código de Processo Civil, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, exigido pela natureza do objeto da liquidação. É aquela realizada por meio de um perito, gente. Então, um perito vai fazer uma análise ali para poder discutir. Então, por exemplo, eu tenho que indenizar a pessoa pelo valor de um quadro que eu estraguei. Quanto vale o quadro? E aí eu vou chamar o árbitro para que esse árbitro faça o valor, a avaliação do árbitro. Então, o perito vai analisar isso. E a liquidação por arbitramento, a gente vai ter o quê? Não, por artigos, desculpa, perdão, já estou pulando aqui. A liquidação por artigos, também chamada pelo procedimento comum, tá, gente? A gente vai precisar dela quando houver a necessidade de uma apuração mais aprofundada. Por exemplo, o indivíduo foi condenado a pagar uma cirurgia, reparar um dano, pagar uma cirurgia. Quanto vai custar? Depende. São fatos novos que vão acontecer, aquela cirurgia pode não se dar da maneira adequada, precisa de 2, 3, 5 cirurgias, dependendo da situação, do acidente, né? Fazer um tratamento psicológico. Quantas sessões vai precisar? Não tem como saber. Então, a gente, nesse caso, teria liquidação pelo procedimento comum ou por artigo. Tá? Obrigações líquidas e ilíquidas, a gente tem umas questões práticas, né? E aí a gente vai tratar nisso na aula, com relação à mora, aí vai ter alguns artigos que vão tratar disso, cômputo dos juros, compensação e daí por diante. Tá? Para finalizar, as obrigações reciprocamente consideradas, a gente pode falar aqui de obrigações principais e acessórias. Tá? As principais, elas existem por si só, sem depender de qualquer outra. Já as acessórias, elas subordinam uma outra relação jurídica. Exemplo clássico aqui é da fiança. Né? A fiança, ela está ali para afiançar alguma obrigação de crédito. Sem isso, não há que se falar em obrigação nenhuma de crédito. Tá bom, gente? Nos encontramos na aula e lá na aula a gente fala melhor a respeito dessas questões todas. Pá. Grande abraço para todo mundo.